Lula derretendo, Eduardo exilado e o brasileiro perdendo no caça-níquel. Esse é o Brasil 2025. No último episódio falamos sobre as manifestações da anistia, a crise dos alimentos e a guerra contra o Pix. Essa semana começou com o Lula afundando ainda mais na rejeição popular, enquanto Bolsonaro segue liderando nas pesquisas eleitorais. Será que o derretimento de Lula já virou um caminho sem volta, consolidando o favoritismo de Bolsonaro? A pauta da anistia está avançando no Congresso e até caciques dos partidos de centrão estão tentando se reunir com o ex-presidente para buscarem uma aproximação política. Eduardo Bolsonaro continua exilado nos Estados Unidos e a narrativa agora é a de que ele fugiu, enquanto ridicularizam chamando de frouxo, bananinha, aquelas coisas, né? Mas lá fora, os deputados americanos já pediram para o Trump acionar a lei Magnitsky. Esse nome é bonito, hein? Os movimentos internacionais vão abrir uma nova frente contra as movimentações judiciais brasileiras, será? Mas enquanto a guerra política segue, o cidadão comum continua pagando a conta da crise. O governo agora resolveu fazer populismo com crédito consignado para a CLT. E já são 40 milhões neste momento que a gente está gravando aqui, 40 milhões de simulações só nos primeiros dias. E no meio desse desespero econômico, as bets tomam conta do Brasil. Caça-níqueis nas lotéricas, legalizado pelos governos estaduais e o povo cada vez mais afundando em dívidas. É uma beleza. O governo quer transformar o Brasil num cassino a céu aberto, por acaso? Qual a estratégia para manter o povo na miséria? É isso aí, e a gente vai estar hoje com um convidado muito especial, Onyx Lorenzoni. Muito bem-vindo. Como vai? Boa noite, é uma honra participar, né, desse momento importante, onde a gente vai discutir aqui as impressões de cada um e tentar ajudar para quem está nos assistindo entender esse país de tantas oportunidades e, lamentavelmente, nos últimos 2 anos e meio de tantos fracassos. Tão mal aproveitado, né? Arthur Machado e Kim Paim estão aqui, como sempre, nos acompanhando. Como vocês estão? Tudo bem aí, Arthur? Onde você está agora no mundo? Não tá saindo o som, Arthur. E agora? Agora foi. Foi? Agora. Pronto. Como sempre, tô aqui em Moscou, friozinho, são meia-noite e meia mais ou menos, tranquilo. Continua igual, sofrendo com elegância. E Kim Paim, tá tudo bem aí? Aí de manhã, né? É que eu tô sofrendo por conta do Arthur só, mas tirando isso tá de boa. O Arthur, para quem não sabe, ele tem uma dificuldade com as questões tecnológicas que é impressionante. Toda vez é uma coisa, mas agora parece que tá tudo certo. Então, Onyx... Só sem mexer se o software for russo. Se não for russo, não sei mexer. Vai ver que é isso, a KGB te atrapalhando aí. Onyx, vamos lá, vamos começar com o primeiro assunto, que é o derretimento do Lula, né? As pesquisas, cada vez que sai uma pesquisa, ele tá pior, né? Ele tá com 53% de desaprovação, a maior rejeição até em São Paulo, né? Na cidade de São Paulo, que é uma coisa rara. E porque em São Paulo, inclusive, ele ganhou, né? Na cidade de São Paulo, não foi isso, Kim? Você até que isso. Deu essa... E aí, como é que fica a eleição 2026 com o Jair aí ainda no páreo, né? Até onde a gente sabe, não... apesar de alguns já estarem falando em mudar o nome, não sei o que, ele ainda está no páreo. Qual é a sua visão aí deste momento do Brasil? Conte para nós. Bom, o Lula já tinha uma imagem muito ruim comparativamente com o próprio Lula em 22. É verdade. Se tu comparar o que as pessoas pensavam e o apoio popular que ele tinha em 22 e o que ele chegou a ter lá em 2007, 2008, 2006, era completamente diferente, né? Por outro lado, a gente sabia que a situação que nós estamos vivendo era algo bastante previsível. Primeiro, o único início de gestão que foi menos ruim do Lula e da trupe petista foi os 2 primeiros anos do primeiro mandato, por uma conjunção do mundo, né, que o Brasil se beneficiou e ele conseguiu, o governo conseguiu colher resultados, vinha
de um governo razoavelmente equilibrado, né, dos tucanos, e a conjuntura mundial acabou favorecendo o Brasil naquele momento. A equipe que o Lula montou é muito ruim. Se em 2003 tinha uma equipe que tinha algum compromisso com a visão ideológica que os esquerdistas tinham, a equipe de 2023 é uma equipe que não tem nada a ver com a questão doutrinária, ideológica, principiológica, não tem nada. É um deserto total, ali é business e business, e vamos aproveitar enquanto dura. Ou seja, é o governo que se serve do povo. Então o povo está pagando uma conta que era previsível, de uma equipe econômica muito ruim, de ministros menos que os brasileiros, e eles continuam dominados pela burocracia estatal, e o Brasil vai continuar enterrado. Por outro lado, a economia brasileira, como ela é muito grande, muito diversa, para que isso chegue assim de maneira, vamos dizer assim, muito dura na ponta, é como foi o governo da Dilma. Precisou 6 anos para a população, vamos dizer assim, pesar de maneira quase uniforme no Brasil, né? Aquela tragédia que foi o Dilma II, e que acabou no impeachment por essa razão. O Lula ainda tem alguma gordura política, alguma gordura da história que ele construiu no Brasil, mas o seu governo está cada vez mais esquálido porque é incapaz de dar resposta. Em qualquer área que a gente analise, o governo Lula não tem resposta razoável para dar. As formulações são muito ruins, e eu tenho aqui a certeza de que o dia de amanhã será pior do que hoje. Isso para um país é terrível, porque ele tira a coisa mais importante das famílias brasileiras, que é a esperança de que pode melhorar. Não tem esperança de melhorar, só piorar. É isso. Exatamente. E é isso que entristece, né? Porque a gente olha... primeiro que foi anunciado, né? Essa tragédia foi anunciada. Tudo que ele prometeu, ele tá fazendo, na verdade, porque a gente sabia que isso ia acontecer. E mesmo que ele tivesse mentido, assim, ou falado que não ia fazer, a gente falava, ó, tudo indica que o cara vai fazer esse tipo de coisa, e não deu outra, né? A gente acertou tudo, aliás, até fomos otimistas, né? Porque ele tá errando muito mais do que, eu acho que qualquer o mais pessimista poderia imaginar. E você, Kim, o que você acha? Você acha que essa semana aí, a gente tá quase se repetindo aqui, né? Porque cada semana só piora um pouquinho, mas é sempre a mesma história, um pouquinho pior, não é isso? Mas essas últimas aí, o empréstimo consignado, em especial do empréstimo consignado, é um negócio assim que eu não consigo entender o que passa na cabeça do brasileiro. Eu não consigo entender. A gente ia gravar aqui, acordei de manhã hoje, aí tava lendo assim, lendo no Twitter, né, óbvio. E lá o pessoal tava compartilhando já tomaram 50 bilhões emprestados, segundo a CNN. Eu vi, tem um print que está circulando bastante na internet, que é uma simulação que você pega 10 mil reais e quanto você paga no final. Eu não sei a quantidade de meses, mas tá marcando lá, você pega 10 para pagar 19. Eu vi esse aí. Sabe, assim, vamos botar que é 15, então a gente tá falando de 50%, você pegou 50, vai pagar 75. Qual comércio, qual coisa que você consegue fazer nesse Brasil que você transforma 50 em 75? Só que a gente tá falando você comprar 50 reais de paçoquinha pra vender no sinal e fazer 75 reais, que isso aí você faz relativamente rápido. É 50 bilhões de reais para transformar em 75 bilhões. É um dinheiro que ele desaparece no meio do caminho e tá indo pro bolso de alguém. E tá todo mundo assim achando sensacional. Os caras estão vendo assim, não, olha só Lula, ó Lula. O dinheiro tá apertado, a conta apertou, pega o empréstimo do Lula. Você fala assim, cara, que loucura é essa? Um país que 70% das pessoas estão endividadas, são os números que o pessoal coloca. Aí a ideia para você sair da dívida é fazer uma nova dívida, porque a dívida agora vai ficar muito barata. Você vê a diferença, né, da taxa de juro
do empréstimo normal para o novo empréstimo consignado é um negócio quase que irrisório, sabe? Não é assim que é 1% a menos ao ano, ao mês. Ao ano até que é assim, mas ao mês. O Copel tá botando praticamente 3%. Você fala assim, cara, não tem condição uma coisa dessa. A tendência do que eu vejo é que daqui a 6 meses o juro do empréstimo consignado vai estar no mesmo patamar do empréstimo antigo, e o empréstimo antigo vai aumentar o juro, porque agora... Ou seja, vai inflacionar o juro do empréstimo, basicamente. Pois é, exatamente isso. Assim, aí você olha para um lado, olha para o outro, e fala, cara, não tem o que fazer, não tem o que fazer. Ontem, por curiosidade, uma coisa, eu estava conversando com um amigo do Egito. Aí, conversando com ele, conversando um monte de coisa, perguntando do Egito, ele falou que lá tá ruim também, né? Aí eu falei, mas o que é que tá... na tua visão, qual é o problema do Egito? E aí ele não me deu aquela explicação meio rasa de todo mundo, os políticos são corruptos. Ele começou a falar, cara, aqui tem um problema grande que o país não é industrializado, a gente importa muita coisa e a gente não tem o que vender. Não tem um fluxo positivo na balança comercial. Aí você vê que o Brasil, mesmo no caos que ainda vive, por sorte, ainda tem a questão do agronegócio, que acaba por vender demais, vender para fora. Então você consegue ainda ter um fluxo positivo de dólar. Você não tem que estar o tempo todo aí recorrendo ao FMI por novos empréstimos. E ainda assim, a economia só faz ir para o buraco e todo mundo trata isso com a maior normalidade possível. Eu falo para as pessoas, às vezes, eu não sei se o povo às vezes me entende, eu falo assim, gente, vai nos jornais, vai em todos. Veja, Folha, Estadão, O Globo, Metrópolis não, que Metrópolis não tem isso, mas a Veja tem. Clica na coluna Economia, leia as notícias que estão lá. Não é para ver se tem notícia positiva sobre o governo, é para ver se tem alguma notícia tentando lidar com os problemas do Brasil. Não tem. O jornalismo brasileiro, que é quem pauta o debate público, as pessoas só vão discutir sobre o que está ali, é o que entra na cabeça delas, só tem coisas como o IPCA sobe, IPCA desce. Bancos faturam tanto, bancos faturam tanto. Empresa X fez fusão com empresa Y. Olha, estão se discutindo aqui a implementação de uma nova regra de sustentabilidade. Só tem isso. Não existe nenhuma discussão na imprensa sobre criação de empregos, aumento de salário, redução de juros. Não tem discussão sobre isso. A discussão para falar de juro é Gabriel Galípolo participou de 2 jantares. Um foi na casa de um grande advogado, direito societário de fusões, né? Nossa, nem tem interesse. Não é lobby. Só um jantar com personalidades. O outro foi ele que me deu na casa dele. E a direita não pode reclamar, porque ficou um bando de palhaço batendo palma pro Campos Neto. Quando o Tarcísio foi fazer lá pra dar medalhinha, batendo palma, igual um bando de maluco. Agora, quando pega qualquer governador de esquerda, sei lá, um Fonteles, acho que é Fonteles, falou o nome dele, eu nem fui atrás pra ver se é esse mesmo, lá do Piauí. Se ele resolver fazer um evento pra dar uma medalha pro Campos Neto, todo mundo vai ter que aceitar. Porque é assim, qualquer coisa funciona. Então você vê assim, é uma loucura o que está acontecendo neste país. É um banco central autônomo que entrega aí um aumento, já estamos em 14,25%, onde o Haddad está falando, não, o Galípolo não pode dar um cavalo de pau. A reunião do Copom termina com a sugestão que vai ter um novo aumento. O Campos Neto tinha deixado 2 aumentos programados. O grande Campos Neto deixou 2 aumentos programados. E o Galípolo já deixou o terceiro. Esse terceiro não existia. Eu tô esperando até agora a visão dos analistas de direito, com aquela grande visão super limitada no final do dia, que os caras, que o Lula vai mexer os juros na canetada. E a galera não consegue perceber que o governo Lula 3 tem como único objetivo servir aos interesses de quem o apoiou na grande frente ampla, que são os maiores campeões nacionais e banqueiros desse país. Me aponta uma medida heterodoxa que o Lula tomou desde o início do governo. Lula está seguindo toda a cartilha da política ortodoxa brasileira, do Edmar Baixa, Pérsia Arida, Helena Landau, Armínio Fraga, Maílson da Nobre, Pérsia Arida. Qual é a diferença que o Lula fez? Porque cadê o comunismo do Lula? Tenta no ponto que a esquerda tá lá no Twitter revoltada com a vida. É uma notícia da Folha de São Paulo, o Mauro Lopes, que é um jornalista de esquerda, compartilhando. Novo consignado deve movimentar os bancos. Novo consignado deve ter um fluxo nos bancos. Por que será, né? Meu Deus do céu! E a esquerda tá assim, olha, quem cobra agora o governo Lula tá sendo chamado de bolsonarista.
Mas é o que a Assim, gente fala que... eu realmente não sei o que vai acontecer nesse país. Eu fico maluco, velho. O povo assim, ó. Lula, Lula. Aí, só pra terminar, eu compartilhei um vídeo. O maluco tá revoltado. O maluco falando assim, ó. Gente, eu não posso comer um misto quente na padaria. Porque se eu comer um misto quente de R$7, tá me faltando dinheiro no mês. O cara tá só relatando a vida de um ser humano comum. Ele vai assim, relatando assim um vídeo, ele não quer comer um misto quente todo dia. Ele não quer comer um açaí todo dia. Ele quer comer uma vez por semana. Ele já estaria feliz. É um cara que você vê que claramente ganha ali em torno de um salário mínimo. E não existe nenhum tipo de mobilidade social. Aí tu entra nos comentários, aí tá o povo, não pode colocar a culpa no Lula. Não, a culpa não é do Lula. Não, a culpa é de quem então? A culpa deve ser do cara, né? A culpa é dele. A culpa é da sociedade, do capitalismo opressor. A culpa é de todo mundo. Só não é do Lula. É do aquecimento global, de tudo mais. Hoje sai a notícia que, por conta da gripe aviária, agora os Estados Unidos vão vir atrás dos ovos do Brasil, né? O ovo vai subir de preço. E aí? A culpa então é do Trump, que tá comprando ovo brasileiro. Então pronto, né? Então não tem solução. É o quê? Eu não sei. Eu só tô revoltado. Você falou uma coisa boa. Não, primeiro tem uma notícia boa. Essa impressão que você vê do pessoal defendendo o Lula, nos números elas estão baixando, né? As pessoas, pelo jeito, estão acordando. Não, estão baixando. Nos comentários o povo tá rebatendo. Você tá maluco, exatamente, cara. Você tá maluco. No ponto desse do campeonato, tu ainda tá defendendo o Lula. Agora a imprensa continua defendendo que nem uns cachorrinhos mesmo. Agora, Arthur, já que a gente tá falando de economia, e você é um cara que tem um pouco esse know-how aí, teria o que fazer, porque assim, a gente fala, não tem o que fazer com uma mentalidade do PT, com a equipe do PT, realmente não tem o que fazer, porque eles vão dobrar a aposta sempre que a gente sabe que é esse jeitinho tosco que eles pensam. Mas aí, beleza, 2026, a direita entra no poder, tem o que fazer? Tem caminhos, pelo menos, para apontar, ou a gente... o que a gente faz? Sente e chora? Sei lá. Como é que é isso? Eu queria começar fazendo um complemento aqui do Ki para responder você, Trelli, que é o seguinte: tem um cara que foi genial e foi genial pro mal no Brasil. Foi o cara do sistema bancário que inventou uma parada chamada assim: desde quando você entra na sua conta, o cara pega o teu cheque especial e fala assim: esse é o seu limite. E ele é brilhante na maldade, porque ele dá a ideia que o seu limite, então você sei lá, R$10.000 ou R$5.000 além da sua renda, né? Ou além disso que você tem em conta. Na verdade, o seu limite é o que você já tem em conta. Quando você está negativo, você já estourou o seu limite. Mas o cara sempre passa a ideia de que a parte do limite é renda. O endividamento. No Brasil, o endividamento é a parte da renda. Veja só, esse é um clássico. Você chega para qualquer brasileiro, o cara tem R$10.000 na conta. Tá? Aí ele gastou, por exemplo, R$1.000 no cartão de crédito. Você pergunta para ele quanto que ele tem na conta, ele fala 10 mil. Porque ele fala que os 1.000 que ele gastou no cartão só vai bater daqui a um mês. Então daqui a um mês ele vê. Hoje ele continua com 10 mil. Então ele gasta no cartão, primeiro no crédito, depois no débito. Entende? Então uma parte da nossa psicologia que foi criada, eu acho que inclusive isso acabou migrando também, por incrível que pareça, para os Estados Unidos, e tem a ver com a questão do rentismo. Os rentistas no Brasil conseguiram criar a ideia de duas coisas. Uma, dívida faz parte da renda, o que não faz, óbvio, né, do consumo. Então, por exemplo, quando o pessoal comemora hoje o negócio do FGTS, que é um absurdo, porque o dinheiro é seu, o cara está emprestando o seu dinheiro para você com juros, né? Então, deixa eu só dar um adendo que eu não vi pouca gente falar isso. Um dinheiro que ele te obrigou a dar para ele, para ficar com ele, né? É isso. Você não pode escolher. Eu vou cuidar de você. Esse dinheiro não é que é um dinheiro que você entregou de boa. Esse dinheiro é para caso você ter algum problema na vida e tal, você fique sem emprego, o Estado vai dar um jeito de proteger você, então a gente vai passar você, eu guardo para você. E aí, no dia que você precisou, antes da hora, não se preocupa que eu te empresto com juros, entendeu? Isso é uma garantia. Quer dizer, é um assalto duplo nessa questão. Mas o que acontece, como a população brasileira hoje, como que tá falando, ela vive tão amassada, que o cara chega e dá um estímulo de consumo, toma um dinheirinho mesmo que seja emprestado para você, aquele estímulo de consumo que faz parte dessa percepção de renda é visto como, cara, o cara tá me dando alguma coisa, entendeu? Tá me dando um alívio, porque é o alívio do desespero. E parte disso também tem uma visão que é errada nesse sentido, que se o governo, porque ele acha que é o governo que está dando, e não é, na verdade você está pegando emprestado com o banco e está usando a FGTS como garantia.
Atenção. Então, consignado. Mas ele parte do princípio que é o que acontece, por exemplo, a mesma coisa que acontece com as bolsas educacionais, por exemplo, né? Que são os empréstimos para a universidade, etc. Ele acha que não vai precisar pagar. Se é do governo, eu não preciso pagar. E a coisa não é assim. Então o cara começa a ter a percepção da realidade quando começa a ter a execução. Ele vai ter essa percepção lá na frente. Que ele, eu perdi. Entendeu? Vou ser executado, não paguei, perdi meu dinheiro. Mas enquanto isso, ele vive nessa expectativa, nessa esperança de que eu não preciso pagar e vai dar certo. Agora, é óbvio que dá para fazer muita coisa, né, Trelli? Muita coisa o cara tem que mudar a mentalidade. O Brasil tem que ter uma visão, agora, desenvolvimentista. A turma vai ficar chateada com a gente, né, liberais. Mas, tem que ter uma visão desenvolvimentista. Você não vai, olha só, você não vai sair de um problema que você tá colocando as mesmas soluções que você usou no passado, entendeu? Para chegar onde você está. Isso é uma idiotice. Então, óbvio que o problema é que uma parte dentro da visão de uma parte da economia liberal hoje é muito simples. É chegar e falar assim, cara, eu vou usar as mesmas soluções de sempre. E atenção, se você olhar, por que existem críticas ao Haddad em relação ao ajuste fiscal? Existem. Mas existe uma preocupação que o cara está sentindo que a economia vai estourar? Claro, mas qual era a visão que o governo, por exemplo, com o Arminio, esses caras gostariam de dizer? Pô, chegou um ponto que o governo Lula gastou demais. Ou ele vai para o arroxo, né? Ou ele vai para vender as empresas, privatizar, Petrobras, Banco do Brasil, para poder pagar a farra fiscal. Então essas são as soluções. Desenvolver o Brasil em questões novas, por exemplo, tá fora da visão Nem desse se pessoal. fala, né? Só a gente fala, meia dúzia de gato pingado, pouquíssima gente fala nisso. Impressionante. Eles não têm plano de desenvolvimento, eles têm plano de tomar recursos, né? Então, assim, é isso. Infelizmente, é mais uma solução do Brasil, que é uma solução ruim, que é crédito caro, e que vai levar as pessoas a perderem o seu enorme saldo de FGTS, né? E no futuro, continuando essas condições, isso tudo para tentar dar um estímulo no consumo, que é um dos problemas que o consumo do Brasil está caindo, está sendo muito pressionado. O Lula precisa, teoricamente, dar um estímulo no consumo para pelo menos manter esse mínimo suporte que o Onyx falou no início aí. Sem o mínimo suporte de consumo, ele sabe que não consegue manter nem o piso que sustenta ele. A gente tem que aproveitar que o Sarney ainda tá vivo. Dá uma ligada pro Sarney. Ver a galera das antigas, falar com o Ruizão do PCO, começar a organizar um movimento para dar uma moratória na dívida. Nos bancos tudo aí. Vamos chutar logo o pau da barraca, né? Já acabou. Chutar o pau por chutar o pau. Né? Muito bem. Voltando então pro Onyx, já que você citou, a gente... todo esse cenário faz com que a direita tenha realmente uma chance, quase, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente no mundo inteiro e no Brasil, a chance da direita entrar no poder em 2026, ou pelo menos do anti-Lula, né, entrar no poder em 2026 é muito grande, né? E aí... E tá tendo essa briga, né? A direita limpinha querendo uma alternativa ao Bolsonaro, porque ele fala palavrão, porque ele não é, tô simplificando aqui, mas é isso. E a direita mais bolsonarista, vamos chamar assim, eu não gosto muito desse apelido, mas é isso aí, tá falando, não, é Bolsonaro, por enquanto, é Bolsonaro ou nada, até que as coisas se desenrolem. Você não pode abandonar a ideia só, né, porque pode ter lá na frente alguma coisa acontecendo e não sei o quê. Qual é a sua visão disso? Você acha que essa aproximação é uma aproximação real para fazer uma frente em cima do nome do Bolsonaro? Ele realmente é o favorito ou realmente esses caras... tem umas segundas intenções aí? O que você tem a dizer sobre essa situação toda, já que você entende bastante dessa área aí das eleições? Bom, primeiro dizer que trocar picanha por abóbora e abóbora por carcaça de frango não era bem o que as pessoas esperavam, né? E comer hoje não é luxo, né? Comer é uma necessidade do ser humano, né? E eu fico muito preocupado porque eu sinceramente acho que nós vamos ter fortes emoções neste semestre e no próximo. A admissibilidade de um processo esdrúxulo que vai ser aprovado ainda essa semana, isso vai nos jogar
num abismo, porque, pelo que eu estou vendo, não há limite. Essa condenação dessa moça, 14 anos, porque pintou com batom, e batom lava com água e sabão, e não danificou a estátua, né? Então, eu acho que a gente está indo por um caminho muito ruim. O Brasil precisava era ser pacificado e poder fazer com que os 3 poderes voltasse cada um, né, para a sua área de competência. Ou seja, nós temos hoje uma democracia que enviesou para a esquerda. A gente vai encontrar algo parecido, mas lá na época que eu vou me referir aqui do PRI mexicano, né, quando Vargas Llosa falou que era a ditadura democrática, né, que era uma democracia que tinha aparência de democracia, mas não tinha nada disso, e o PRI inclinava, né, as instituições no México de um lado para o outro de acordo com a sua conveniência, mas fazendo isso por 60 anos no poder, com uma esteira de perda, corrupção, subdesenvolvimento e sofrimento para o seu povo. Eu falei que podia acontecer no Brasil na mão do PT em fevereiro de 2003, né? Cara, E está num livro, inclusive, que eu escrevi, está lá esse discurso que chamava Mexicanização, o risco da mexicanização do Brasil. Quem lê Por que as Nações Fracassam no título brasileiro, ou Por que as Nações Falham no título que está em Portugal, do Daron Acemoglu, né, e do Robinson, que ganharam o prêmio Nobel, né, vai entender o quanto as instituições são importantes para que um povo, uma população possa prosperar, né? O tal do caminho da prosperidade, que é sinônimo do caminho da felicidade individual, familiar, coletiva, ele precisa de que o país tenha instituições que respeitem as pessoas, que não usem as pessoas, que tenham a visão de poder servir as pessoas. O Estado foi feito para dar garantias ao cidadão da sua integridade, do seu território, proteger a sua cultura, e não é nada disso que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo uma destruição total e completa. Então, eu sei que no Brasil a gente não tem ainda, né, nenhum partido conservador. A gente tem partidos que mimetizam em algum momento do tempo, nos últimos 20 anos, o que ocorreu na Europa, alguma coisa que ocorreu nos Estados Unidos, mas nós não temos. Nós temos partidos no Brasil que, na regra, são agências de marketing eleitoral. E tendo esta visão, e aí eu vou excetuar, né, os partidos de esquerda, que durante algum tempo eles tentaram caminhar, né, numa visão mais ideológica, até por causa da guerra cultural e do resultado da queda do Muro de Berlim, da queda do Império Soviético, mas é importante a gente ter clareza de que o movimento que nasce conosco, né, com Bolsonaro como símbolo, e que desperta uma nação, esse é um movimento que ainda tem muito para amadurecer. E acho que nós não vamos amadurecer se nós entrar numa rota de conflito no momento onde a gente tem uma hipertrofia do poder judiciário com apoio do poder executivo, está 2-1. uhum. E a gente não tem maturidade no parlamento, nem na Câmara Alta, nem na Câmara Baixa, para fazer o enfrentamento dessa circunstância. Então, quando eu olho para a eleição de 2026, eu tenho uma ponta de esperança de que na eleição de 26 a gente consiga, como nação, colocar na Câmara e no Senado pessoas que enxerguem de que o Brasil precisa se reequilibrar. Quer as pessoas que hoje detêm poder no Brasil, seja de comunicação, seja no Poder Executivo e alguns no Judiciário, e acham que pode existir uma democracia ou algo parecido com isso, aonde não existam os dois lados, ou seja, do centro para a direita e do centro para a esquerda, ou a esquerda e a direita, elas existem há 100 anos no mundo, mas existem para os próximos 200 ou 300. Sim. Né? A não ser que o globalismo, a cultura woke, outros que tais... Tecnocracia.
Então, eu quero só concluir aqui esse raciocínio dizendo que a gente tem que ter quem é dirigente partidário hoje e quem hoje tem mandato, Câmara e Senado, e está no processo de liderança, precisa ter muito juízo para que a democracia brasileira possa ser reequilibrada. Isso vai ter que haver um exercício muito grande de todos. Esse episódio do Eduardo ter que abrir mão do seu mandato, ele que é um parlamentar aguerrido, que vem crescendo de maneira importante no contexto internacional, representando uma fatia importante, eu penso que é a maioria da população brasileira, ter que ir para os Estados Unidos, abrir mão do seu mandato por um período, para que possa trabalhar, para que o mundo enxergue o que está acontecendo aqui, é uma atitude de muita coragem, é uma atitude que fala do amor de um filho pelo seu pai, e eu acho que isso tem que ser respeitado. Eu vejo muita bobagem nas redes sociais. Eu falei até na abertura. E Felipe, Kim e Arthur, o momento que vive o Brasil é muito grave do ponto de vista institucional. E o Brasil precisa, tanto na direita quanto na esquerda, entender que ou nós somos capazes como representantes da sociedade brasileira. Eu não tenho mandato hoje, né? Mas nós precisamos buscar diálogo, preservar cada um os seus princípios, os seus valores, evidente, a sua linha política e ideológica, mas o Brasil precisa se reencontrar com o processo democrático normal, não o que nós temos hoje no Brasil, que é a prevalência de uma única ideia, a prevalência de uma única ideologia política, e aí, por uma guerra cultural exercida ao longo dos últimos 30 anos, isso contaminou o judiciário, contaminou o Ministério Público, contaminou as universidades, contaminou as escolas, contaminou a mídia brasileira. E qual foi o resultado disso? O Brasil como um todo, como nação, avança ou recua? A educação brasileira pode servir de referência para alguém? E eu nem estou falando que o Brasil está se tornando um narco-estado. A força das facções no Brasil e a leniência, a covardia e a omissão do governo Lula em relação às facções criminosas no Brasil é algo que a história vai cobrar dessa gente que só pensa em luxo, só pensa em aproveitar, gerar prejuízo nas estatais para, de alguma forma, ter algum ganho econômico e financeiro. É isso aí. Kim, já que falamos no Eduardo, a gente falou bastante da última semana, não precisa falar tanto dessa vez, porque não teve tanta novidade assim. Mas você acha que mudou alguma coisa do que a gente falou da semana passada? Teve algumas novidades, não muitas, mas você tá mais esperançoso, menos esperançoso? Como é que você tá vendo? Fala rapidamente, é só pra gente passar por esse assunto que a gente já falou, afinal, então não precisa... Eu nunca observei do Eduardo aí, eu não vi nada muito novo, nenhuma grande modificação no cenário. Sei lá, a única coisa assim que fugiu um pouco de minha atenção, né, chamou um pouco de minha atenção, vou comentar a turma do PCO, do Rui falando que é totalmente entendível a decisão do Eduardo, ele acha que foi uma decisão sábia, que diante de tudo que está acontecendo no Brasil, dos pedidos que Bolsonaro vem fazendo, contra o judiciário, todos sempre negados, é de total compreensão que um parlamentar, nesse ponto, resolva aí pedir exílio, porque os indicativos é que todo mundo que esteja ao redor de Bolsonaro seja alvo de alguma coisa. Então essa foi a única coisa assim, que eu vi que meio que foge do que a gente já comentou na semana passada. O restante é a gente comentando, falando do absurdo que está acontecendo, Sim. Sabe que é inaceitável ver a situação como essa. Aí a imprensa, né, se joga no chão, aí tenta dar aquela valorizada, fala que é um absurdo, que não tem nenhuma justificativa porque o Eduardo tá fazendo, o Estadão fez um editorial para falar sobre isso, enfim, né, aquela ladainha de sempre que, volta a falar, do que a gente comentou semana passada para cá, não houveram grandes mudanças significativas. Entendi. Arthur, você também tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto especificamente, ou vamos pro próximo? Eu queria. Tem duas coisas que eu acho que vale a pena comentar, acho que são reações, fazendo um adendo ao que o Onyx falou também. Mas que é o seguinte: se você olhar a abordagem
que continua tendo essa semana, você tem essa, como quem falou, essa alienação da imprensa, negação do que está acontecendo, mas parte da negação do que está acontecendo, e aí quero completar com a relação antes e depois falar rapidamente da postura liberal, e por isso que eu acho que o PSOL é o que mais razoavelmente tem a coragem de abordar o tema, mas é que parte dessa alienação da imprensa tem a ver com um problema grave que a gente está vivendo, que eu não sei se tem solução tão simples, porque uma coisa é a briga política, uma coisa é a subrepresentatividade da direita no Brasil por falta de um partido político, uma coisa é como acho que o Onyx super bem colocou, é que os partidos políticos viraram agência de propaganda, então essa questão da política virar show business, isso são questões que a própria política poderia resolver e a própria discussão política poderia resolver. O problema é que, até mesmo, né, a forma do pensamento único existente hoje no parlamento e no Brasil, na política, nos meios de comunicação, poderia ser resolvido por um novo projeto político. Para mim, o problema ele ficou mais grave e tem a ver com essa conexão com as instituições que a gente falou, é que nós vemos uma politização tão grande hoje de algumas instituições no Brasil, principalmente do órgão do Poder Judiciário, e eu não estou falando só do Supremo, nem só do Judiciário, mas também do Ministério Público, tão grande que elas viraram instituições narcisísticas. Então você não virou um golpe de Estado institucional nas palavras do próprio Paulo Bonavides, né, que era um jurista de esquerda e meio marxista. Ou seja, esses caras tomaram poder e se estenderam tão grande que eu não sei que mesmo que haja uma conversa e um direcionamento político no Brasil, né, de um respeito a essas forças políticas que existem, se nós vamos conseguir resolver isso num prazo muito curto, a não ser que as instituições façam uma meia-culpa. Porque hoje, quem controla o Brasil, para mim, são as instituições. A ponto de que você tem um parlamento subserviente, e infelizmente, essa estrutura, ela virou quase, e eu fiz um comentário disso em relação ao que está acontecendo no Brasil, um paralelo nesse último de economia ao que temos na Europa, nós estamos virando o Politburo que existia na União Soviética. Um parlamento que está ali só para carimbar lei, né, de um carimbo de borracha, então ele só está carimbando lei, como é que acontece hoje na União Europeia, que finge que decide alguma coisa, enquanto existe um conselho, como existe na União Europeia, como existe na União Soviética, o Politburo, o conselho lá europeu, e esse conselho é que efetivamente decide tomar decisões, manda fazer, e os outros caras fingem que debate, fingem que produzem a lei, e no final só carimbam algo que foi mandado pelo conselho. A diferença é que o nosso Politburo está virando o judiciário. E fazendo um link com o Eduardo, o nosso problema a partir daí é que, ao invés de abordar as discussões reais, qual é a reação, por exemplo, da turma liberal? Existe uma turma hoje que está tentando resumir uma questão complexa no Brasil, que foi a crise institucional, que ultrapassou a crise política faz muito tempo, a questão de coragem pessoal. Ele fugiu, é covarde, ele isso, o cara saiu do Brasil, fez um teatro. Então você reduz todo esse debate a uma questão única e exclusivamente pessoal, entendeu? E esse é um problema que a gente tá fugindo da abordagem real política, entendeu? De tratar o problema pelo nome. Isso porque no começo o pessoal ainda falou, tá fazendo isso pela grana, não sei o que, lembra que teve um papo? Não, mas Sim. Ele vai deixar de receber, tudo continua, bem. Isso no Twitter ou seja, continua, entendeu? Isso era mais aprofundado ainda no começo e continua, né? Agora, é engraçado que a gente fala das instituições, né? E o pessoal fala dos ataques a instituições, né? Muitas dessas prisões e dessas coisas assim, é porque estão atacando as instituições, quando na verdade, qualquer pessoa que pense 2 segundos está vendo que esse tipo de pessoa está defendendo a instituição, está falando, uma pessoa, um juiz ou 2 não podem estar acima da instituição, eles é que estão tratando mal as instituições, né? E a gente está tentando defender e é colocado como um ataque à instituição. Então é tudo realmente invertido, né? Demoniacamente invertido, infelizmente. Vamos para o próximo assunto? Eu queria só dizer uma coisa aí, que eu acho que no médio prazo essa hipertrofia vai obrigar ao parlamento brasileiro reduzir e restringir ao longo do tempo, porque ninguém vive para sempre, vai restringir e vai reacomodar a situação
que nós vivemos hoje no Brasil para poder reestruturar a democracia brasileira. Eu também Vai ter acho. que haver, em algum momento, um pacto no Brasil entre todos, e isso talvez seja um debate importante e faça parte, né, espero que faça parte da eleição presidencial do próximo ano e dos governadores e dos senadores, porque esse rearranjo institucional no Brasil é o seguinte: a eleição do ano que vem, para mim, é uma eleição importantíssima e decisiva para a história moderna do Brasil. Ou nós nos reorganizamos e cada instituição passa a cumprir de novo o seu papel constitucional, nem que tenha que se caminhar para uma nova Constituição ou para uma revisão constitucional. Uhum. Por quê? Porque senão, mantendo esta situação presente por mais 5 ou 6 ou 7 ou 8 anos, o Brasil vai perder a possibilidade de ser o que ele tem chance de ser, e nós provamos isso nos 4 anos do governo Bolsonaro, tivemos lá as dificuldades e tal, mas o modelo de respeito aos fundamentos, à segurança jurídica, o recuo da interferência do Estado na vida do cidadão. Acho que a Lei de Liberdade Econômica é um símbolo importante que foi feito no Brasil naquele momento. Isso permitiu que dentro e fora do Brasil as pessoas dissessem: bom, agora tem tudo para dar certo, e vai dar certo, né? Então a quebra, eu acho que o maior drama do Brasil foi a perda da possibilidade de continuar crescendo. Nós dizíamos em 2019 que a baleia brasileira, a gente brincava com isso nos roadshows, positivamente, né, que a gente fazia pelo mundo, que a baleia brasileira poderia voar, né? Ela não só não voou com o resultado da eleição de 22, como o resultado de 22 ele será, ao longo da história, um marco aonde o Brasil perdeu a oportunidade de escalar, por exemplo, para participar da OCDE, então as 36 maiores economias do mundo. Perdeu a oportunidade de estar com os grandes players mundial. Tinha tudo para dar certo no país que fracassou porque a população brasileira e as instituições brasileiras não estavam à altura das possibilidades que o Brasil tinha. Isso é uma reflexão complexa. Eu estou tentando resumir e ser o mais simples possível aqui. Agora, eu vou dizer que com um congresso que nós temos hoje, onde o like é mais importante que a reflexão, o like é mais importante do que a formulação, de que o like é mais importante do que, inclusive, as instituições e a instituição que as pessoas representam, aí a gente olha para o futuro com muito receio do que será o Brasil. Hoje está na carcaça do frango. Eu não sei o que vai ser. Talvez seja só a sopa de pedra em 27, 28, se a gente seguir nessa batida. E aí, já que você está falando da carcaça do frango, vamos baixar então o nosso olhar para o povo mais, né? Para a galerinha da res do chão, né? Do chão de fábrica, como diziam os comunistas, né? Que aliás você falou, eu não sei onde é que está o comunismo do Lula, mas o comunista sempre gostou bastante de banqueiro, né? No mundo inteiro eles sempre tiveram essa proximidade, mas o ser humano, o brasileiro comum, o cara que vai lá, trabalha, pega ônibus, não sei o quê, o cara já tá com a corda no pescoço, vai ter esse crédito consignado, vai ser aquela tentação do cara, vou resolver agora, amanhã eu vejo o que eu faço, que é uma coisa mesmo da cultura brasileira. E agora tem também as bettings, né? O próprio Estado, né? Alguns estados já institucionalizaram, que é um negócio que não dá nada, né? Não é uma produção, é só um jogo de azar. Normalmente esse dinheiro, nesse caso, vai para os estados, mas é um dinheiro que o cara não produz nada, circula de um jeito até meio... Enfim, como é que você vê a vida desse cidadão aí, o que ele pode fazer para ter alguma esperança? Porque é o que você falou, o pior de tudo é tirar a esperança dessas pessoas, né? Mirar em 2026, tentar se informar para saber por que ele chegou nessa situação. O que o cara faz, um cara desse?
É pra você mesmo, Onyx. Ah, é pra mim? É que às vezes eu faço eu achei que eu falei muito, eu fiquei quietinho aqui. Não, mas é que às vezes eu faço o rodízio ao contrário também, só pra dar uma variada. Tá, mas o que eu acho que tem uma coisa com o jogo, a gente não pode esquecer isso, né? Em 2007, quando o Lula levou a mensagem presidencial, eles já levaram um processo lá de legalização do jogo. Eu não me esqueço das coisas, eu estava lá, eu assisti o speech do Lula, que era muito pior do que esse que está aí, né? Eu acho que é o seguinte, o jogo é algo que existe, né? Eu sempre achei que o modelo de cassinos em áreas turísticas e tal, isso gera emprego, isso pode é um fator de atração, né? E isso não entra na vida do trabalhador do cotidiano, né? O Brasil tem, né, na sua cultura, né, essa coisa do jogo que vem lá do jogo do bicho, né? A gente não pode esquecer isso, né? Mas eu preferi um esforço conjugado com geração de emprego e renda em regiões muito pobres do Brasil, que são belíssimas e que poderiam ser adequadamente exploradas. E ali, bom, aí o cara quer fazer algo desse tipo, vai fazer uma Las Vegas lá no meio do deserto, ou seja, lá no meio do Nordeste, nas áreas mais pobres do Brasil, né? Ou então faz medida compensatória, constrói lá numa beira de praia, paradisíaca, o Brasil tem centenas delas, mas então vai ter que resolver lá o problema ou da água, ou da escola, que quando nós chegamos no governo, quando eu recebi o primeiro relatório da área de educacional no ensino básico, eu descobri em fevereiro de 2019 que 5.000 escolas brasileiras de ensino básico, todas elas no Norte e no Nordeste, não tinha água para as crianças tomar. Ia caminhão-pipa levar água. Quer dizer, o negócio é criminoso. Os caras ficaram 14 anos no poder, à esquerda, que se diz solidária, humanista, e não se preocupava em dar água para a criança, né? Então, o Brasil tem muitas carências, né? Uma troca, eu acho que pode ser interessante para os grandes grupos empresariais que exploram isso no mundo. Agora, essa facilitação, essa generalização e permitir, né, que essa coisa escale no Brasil, parece que o faturamento previsto é 130, 140 bilhões ano, né? Isso para mim é algo que precisa ser analisado com muito critério, muito equilíbrio, né? Eu diria que hoje, do jeito que o Brasil está, quem era do jogo do bicho, quem tinha máquina clandestina e as facções vão se organizar, e uma parte disso vai estar na mão de quem produz a tragédia da cocaína, da maconha e do crack. E sem esquecer que houve um fechar de olhos e abrir portas para que, na época, uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, as Farc pudessem desaguar no Brasil o que o europeu e o americano queria. Eles queriam cocaína e não tinham o que fazer com o crack. Se a gente der uma volta nas capitais brasileiras, nós vamos descobrir que não tem mais o crack, não tem a crack. E onde tem crack, tem a tragédia humana e a tragédia familiar. E isso tem nome e sobrenome. Foi isto o PT abriu a porta na sua relação com as Farc. Eu não vou esquecer que o embaixador das Farc foi recebido por Lula com pompa e solenidade no Palácio do Planalto, né? Então, a gente não pode esquecer, né? E, bom, a Venezuela, né, ela não é propriamente um estado que não se vale da droga para poder se sustentar. Então, a gente tem muitos problemas nos nossos vizinhos, e o Brasil, lamentavelmente, sempre que a esquerda chegou ao poder, ela facilitou a vida dessa gente, o que é muito triste para quem quer ver o país ser decente, mudar a mentalidade brasileira para que o trabalho, o êxito, né, o desempenho possa ser a métrica e não o oportunismo, né?
Você falou a questão dos jogos. Existe uma discussão longa, a gente tem até um vídeo sobre isso no Quinto Elemento, antigo, que a gente discute a legalização do jogo, mas na questão mais dos cassinos, que você falou, aquilo dá emprego e não sei o quê. Beleza. É uma discussão, a gente nem vai entrar nela aqui, é uma discussão que às vezes a gente até naquele programa acabou chegando em uma conclusão um pouquinho diferente, mas a questão maior é que hoje, no formato que tá, que nem o senhor falou, é um caça-níquel, nem gera o emprego que poderia gerar. Então, ou seja, e tem que lembrar que esses 170 bilhões, eu acho que você falou, que vai gerar, vão ser tirados vai ser tirado de alguém que perdeu esse dinheiro na aposta, né? Então, esses 170 milhões, tudo bem, o cara vai lá de livre e espontânea vontade, vamos falar assim, mas é um dinheiro que tá saindo do povo lá, do cara mais ferrado, e tá indo, né, para outras mãos. Então, vamos falar, Kim Paim, então, você. Como é que você vê essa situação do brasileiro comum aqui? Dá para ter alguma esperança com tudo isso que está acontecendo? Ou só resta rezar e dormir? Não é, sim, esperança. Eu digo esperança, sim. A gente tem 2026, a gente tem aí um futuro. Eu acho assim que esperança, não sei nem se é a palavra que o cara precisa ter. Porque assim, mesmo que ele não tenha esperança, eu acho o seguinte: se você não tem esperança de mais nada, você tem que lembrar que você, se você for cristão, se você acha que tem alguma coisa, sei lá, se você segue uma religião que você acha que tem algo depois daqui e que, sei lá, ser uma boa pessoa, fazer o certo é importante, então você tem que fazer. Então, independente se tem esperança, se não tem, se tem chance de ganhar ou não, você tem que continuar, né, traçando seu caminho, fazendo alguma coisa por um bem maior. Independente de qualquer coisa mesmo. Eu acho que a questão do Brasil, olhando aí, passando a eleição, todo esse processo, eu acho que vai demorar para resolver. Eu acho que vai demorar para resolver mesmo, e eu tiro o diagnóstico pela direita no Brasil. O que se chama de direita no Brasil? Eu sinto que entra ano, sai ano. E a galera fica meio presa, sabe? Assim, o pessoal fala tanto, tem que produzir, tem que escrever livro, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ninguém quer fazer. Quando alguém faz, querem jogar pedra, querem ridicularizar, querem minimizar. Eu tive um próprio exemplo, por exemplo, o Atlas, né? Falo, beleza, vida que segue, seguirei fazendo. Você pega as discussões na rede social, até as coisas que acontecem, parece que a galera se dá por satisfeita apenas de ver a coisa mais superficial que aconteceu no dia, mais superficial, e vamos comentar sobre isso. Você vê que assuntos como as viagens da Janja, elas conseguem ocupar grande parte, sabe, engajar, enquanto outros assuntos que são mais relevantes, não existe essa preocupação. Então, se nem a dita direita, as pessoas politizadas, estão se preocupando com assuntos reais, assuntos sérios, como é que a gente pode esperar que a população chegue nesse patamar? Vamos pegar, por exemplo, o Nicolas acabou falando do Congresso, tudo mais, que em algum momento tem que ter. Como é que a gente pode ter uma melhoria na relação entre os poderes, na relação institucional do Brasil? Se a gente acompanha o que aconteceu agora em 1º de fevereiro, onde pessoas que estão na máquina, que claramente sabiam que Marcel Van Hatten, Eduardo Girão, astronauta, e algum nome similar se tivesse colocado na mesa, mas esses foram os nomes que colocaram na mesa, não tinham nenhuma chance de ganhar. Nenhuma, absolutamente nenhuma chance de ganhar. E aí, o PL, que hoje não é o Bolsonaro de 2017, que era um político que lutava sozinho, mas um partido com uma bancada de 100, que seguindo a proporcionalidade, e se estiver no bloco vencedor, tem direito a ficar lá com 4 comissões, indo escolher primeiro, como pegou a Credem. E olha toda a confusão que foi Eduardo Bolsonaro na Credem. Então assim, as pessoas não conseguem olhar para isso e entender a diferença de obter 5 comissões numa eleição que é uma certeza de uma vitória para você fazer um voto de protesto. As pessoas não conseguem entender isso. As pessoas politizadas... O resultado prático disso, né? Tá entendendo? Você viu todos os grandes jornalistas, bastiões da direita, falando que era um absurdo, que não, que temos que fazer isso. Aí você pega a turma do Novo, em especial, Ricardo Salles, melhor perder de pé do que ganhar de 4. Aí você fica assim, cara, pessoas que estão na máquina, infantil, os representantes, né? gente infantil, gente que quer te falar que o resultado bom olha... Vamos entregar todas as comissões para o PT e para o Centrão.
Eles já vão ganhar, é uma certeza. Então não basta ganhar, tem que dar tudo na mão deles. Porque a gente vai perder, mas com honra. Peraí, como assim perder com honra, cara? Eu quero solução pro Brasil. Sabe, eu quero que pelo menos tenha alguém que possa pelo menos atrapalhar. Então atrapalha um pouco. Porque se comissão não servisse de nada, não tava toda essa gritaria. Isso é só um de vários exemplos. Aí daí maturidade mesmo, né? Político. Bolsonaro vai lá e convoca manifestação. Né? Vamos ter uma manifestação. Na verdade, o pessoal começa a falar de manifestação. Aí Bolsonaro entra em campo e fala, cara, a pauta aqui vai ser anistia. Aí as pessoas começaram a criticar que a pauta não é anistia, a pauta tem que ser fora Lula. Olha a infantilidade. Gente na máquina, políticos. Não, é fora Lula. Um monte de gente que prometeu que ia, que a manifestação de verdade era em São Paulo. Gente que não foi no final do dia, só pra desgastar. Se essas pessoas, ao invés de gerar esse desgaste, tivessem se debruçado, empenhado, né, vamos fortalecer a manifestação desde o início, mas não. É todo mundo batendo palma, sabe? Porque tem que destruir a figura do Bolsonaro acima de resolver o país. E isso está acontecendo por parte da direita. Não é gente infiltrada. Não são questões de divergências ideológicas. Você vê que existe um choque entre projetos de poder. E, normalmente, quase todos esses projetos são de poder pessoal. Enquanto essas pessoas com poder pessoal querem apontar o dedo para Bolsonaro e falar, não, o Bolsonaro, o que é um poder pessoal? Ele só aceita a família. É o cara que só aceita a família, pegou uma renca de ministro que nunca foi político na vida, colocou na vida pública. Os que não se elegeram depois, vieram candidato depois, novamente com apoio, pega um partido que não era um nada, vai, tá aí. Encabeça o movimento que tá o tempo todo, bate foto com um, bate foto com outro, gente que eu acho que ele nem deveria estar batendo foto, nem deveria estar ajudando a colocar na máquina, ajudou, mas menos mal, enche um número aí, né, melhor do que colocar um petista na máquina, pelo menos é o que a gente acha. Não, mas esse é o vagabundo, esse é o cara assim, o cara que conseguiu realmente entregar algum resultado concreto nos últimos 10 anos, que foi eleger políticos pelo Brasil, conseguir fazer um monte de orangotango que não tava nem aí pra acompanhar a política, né, o brasileiro médio. Aí o brasileiro médio falou, esse cara é interessante, vou acompanhar um pouco do que esse cara fala. E deu meio que uma guinada à direita. Aí isso daí o cara quer destruir. Então assim, no cenário atual, pra mim, do que eu vejo dentro da direita, eu acho que pra você ter alguma melhoria nesse país vai demorar. Você tenta colocar algum tipo de discussão, a gente comenta aqui economia sempre por um olhar diferente, você fala, mano, ficar ganhando dinheiro sentado no sofá porque você comprou o título da dívida, isso não é investimento, isso é rentismo. Aí a pessoa chega lá e fala, você é comunista. Você não é liberal. Você é comunista. Cara, eu sou comunista por causa disso. Aí a pessoa que te acusa de ser comunista é uma professora de Yale que recebeu mais de 200 mil reais de bolsa do governo. Comunista sou eu, né? Tu é uma baita de um liberal recebendo dinheiro do Estado. Sabe assim, é um absurdo. É grupinho de WhatsApp pra ficar discutindo. Não, vamos fazer o tweet sobre isso aqui, ó. Sobre sim, vamos bater nesse momento, todos nós 4 nessa mesma linha. Aí você fala, olha só, rapaz, como são as coisas. Isso é o que tá no Brasil hoje, tá na mesa. Então eu digo pras pessoas assim, ó. Tenham calma. Por pior que seja, se desesperar não vai resolver. No final do dia, a grande diferença vai ser esse trabalho de formiguinha que vocês que estão ouvindo agora fazem todo santo dia vocês fazem, porque o Bolsonaro não foi eleito só por causa dele, não foi eleito por causa de nenhum youtuber, nenhum jornalista, nenhum influenciador, porque quem assiste essas pessoas é quem já tá politizado. A gente, se consegue 60 milhões de votos, é com a Eles pessoa são que já consequência e não causa. Pois é, é a pessoa que já tá um pouco politizada, ela leva essa discussão pro trabalho, ela leva essa discussão pra dentro de casa, e não é levar assim de forma chata, enchendo o saco, só fala de política, não, às vezes apareceu ali um espaço, tem algum problema, o cara vai lá, comenta uma coisa, comenta outra, manda um memezinho no grupo, e aí essas outras pessoas que não acompanham nada de política, pela boca de vocês, pessoas comuns, ela começa a ter uma impressão aqui, uma impressão acolá. Aí, intervalo de 1-2 anos, ela dá uma guinada mais à direita, né? O PT não presta mais, e vai convertendo votos e chegar a uns 60 milhões de votos. Só você, só quem importa é a tia e tio do Zap. Me perdoa aí. Tudo inútil, e eu me coloco no meio. A gente tá aqui no meio só pra facilitar, porque o tio e tia do Zap, às vezes não tem tempo de estar acompanhando tudo, então tá aqui, eu passo o dia, consigo dar um compilado, mas inútil.
Importante mesmo só o povão, que é quem tá ali falando com quem não acompanha a política mesmo. Só vocês conseguem chegar nessas pessoas que não acompanham a política. Então vai ser um trabalho paulatino, dia após dia, passo após passo, que não aconteça o que aconteceu lá atrás, por exemplo, com o Enéas. O Enéas, eu acho que ele errou. Primeiro que não tinha internet na época. Então ele não conseguiu ter uma base mínima. Então isso pelo menos a gente não vai ter agora. Então vai ter alguma coisa, vai ter uma certa... qualquer coisa assim que já foi criada vai se conservar, né? A direita não vai mais desaparecer, isso será realmente impossível. A tendência de crescimento nos próximos anos, mas até a direita conseguir crescer no cenário atual, em especial no legislativo, que é por onde eu acho que pode vir alguma solução, no sistema que temos hoje, onde tudo leva para todas as práticas que os liberais criticam, ou fingem criticar de monopólio e oligopólio no mercado, foram aplicadas no poder legislativo. Você proíbe o financiamento privado enquanto libera o fundão. O fundão é proporcional ao tamanho das bancadas, ou seja, quem já está na máquina continua no fundão. E o fundão, no final do dia, está na mão de um cacique, onde você tem a cláusula de barreira, que é para você criar um monopólio. Você cria um monopólio, 8 pessoas decidem o rumo das eleições. Quem pode disputar, quem não pode disputar, porque para disputar tem que ter um partido, né? E é o cacique que vai decidir no final do dia tudo. Então você cria um caciquismo político. Em todos os lados que você olha, existe um tipo de monopólio das decisões e do poder no Brasil. E na política eleitoral não é diferente. Então vai ser uma coisa que vai demorar. Cargos majoritários, Senado, governo, presidência, acho que a direita pode mandar bem, acho até que no Senado pode ter maioria. Sem direita, né? Aquela maioria, sem direita. Aquela direita, né? sim. Mas já é um avanço. É um melhor avanço, que nada. Melhor do que você falou. Melhor que ter um psolista ali. Pois é. Pode não ter os números que a direita precisa para determinadas pautas que são caras para a direita, mas se colocar 41... Colocar um cara que não é não é uma crítica, mas assim, não é aquele cara super ideológico que vai combater tipo um Rogério Marinho. É um cara porreta, cara da direita, tá ali. Na maior parte das pautas, acho que todo mundo vai concordar com ele. Quem? Manda aí. Eu queria só lembrar que em 2010 foi eleito a menor bancada de oposição da história da Nova República. Desde a redemocratização. Sabe quantas pessoas? Na oposição em 2011, fevereiro de 2011? Quantos? 60 pessoas. Era toda a oposição. Então. Isso é as coisas mudaram. Né? As coisas... Não é nem a direita. Não é nem direita, não. O que você falou aí, ó, eu não tinha o dado de 2010. Não. Eu tô contando os tucanos aí. Não, eu achei uma foto. E se tem uma coisa que não é direita, é tucano. Eu achei uma foto, Onyx, no Facebook da vida de 2014, que somando você, Bolsonaro, Caiado, tinha uns 20 candidatos. De candidato tinha uns 20, assim, os de direita na frente, assim, dos 20. 20 de direita. Tu levando da oposição, botar até os tucanos. Aí eu falo pro pessoal, gente, olha só. Pra chegar nos 60, tinha que botar os tucanos junto. Pois é. Então, aí eu falo pro pessoal, gente, olha como tava em 2014, a gente tinha 20 candidatos. Em 2018 tinha 40 eleitos. Assim, só do PSL lá com o Bolsonaro. Porque, pronto, tu é de direita, mas tu tava no DEM na época, não era isso? Não, então, assim, eu fiquei 24 anos e 10 meses no PFL. No PSL, então. Que é o PFL aí você pega assim, DEM, ó, né? Mas o cara que tá na direita, eu não lembro se o Marco Feliciano, eu acho que ele não se elegeu também pelo PSL em 2018. Então, o PSL. Então você vai olhar assim, só do PSL já foram 40. A gente sai do Senado que tinha 20 candidatos, pulou para 40. Agora, eleitos do PL foram 100. Tem um PL raiz, mas foi uns 70. Fora os deputados de outro partido também, são de direita. Você pega um Evaí Melo do PP. Pô, o cara é 200% Bolsonaro das ideias. Você pega diversos aí, você pega o Diego Garcia do Republicanos também. O cara sensacional, o cara que trabalhava junto com o Nadalim, pra cima e pra baixo. Então, tem a mudança. Agora, não vai ser na velocidade que o pessoal espera. Eu acho até que se o pessoal tiver um pouco mais de serenidade, um pouco mais de calma, a coisa dá mais rápido. Fala assim, cara, da ordem do dia, do que daria pra começar a se movimentar hoje, e o pessoal começar a ir, sabe, de pouquinho em pouquinho, em vez de querer contrair um empréstimo consignado com altos juros pra comprar uma Ferrari, compra um Fusca. O Fusca já tá andando. Um patinete. Tá melhor do que ficar parado esperando o crédito consignado. Mas eu acho assim, eu acho que o pessoal que está nos ouvindo, né,
Eu acho importante entender que uma coisa é tu defender os princípios e valores que tu acredita, que nós acreditamos, né, como cristãos, como conservadores e tal. E outra coisa é a composição no parlamento para tu ser efetivo na defesa do que tu quer. Vamos lá, essa briga aí que teve na eleição da Câmara e do Senado, né? A presidência da Comissão de Relações Exteriores é tão importante, porque vai passar 37 acordos do governo Lula com a China, que vão, vamos dizer assim, relativizar, inclusive, coisas ligadas ao território brasileiro. Não dá para esquecer que o governo Lula entregou para uma empresa chamada Ambipar 1.400.000 hectares de área indígena para que ele faça o quê? Treinamento de combate a incêndio, destinação do lixo. Eu vi a CEO lá da empresa. Isso é uma piada, isso é um absurdo. A única coisa que nós, vamos dizer assim, que eu vi funcionar no Brasil foi a experiência dos parecidos, Kim. Eu não sei como que eles conseguiram uma autorização para aprender tecnologia de plantar grão. E eles então fizeram um acordo, parece que foram 10.000 hectares da área da reserva, que eles operavam as máquinas, eles aprenderam a tecnologia, eles ganhavam um pedaço era um arrendamento. Mas o trato é que no final eles ficaram com a tecnologia, com a transferência da tecnologia com as máquinas. Bom, é uma tribo que hoje levou a ideia de se poder explorar economicamente alguma área das reservas, porque só para ter uma referência assim, no Amazonas nós temos 25 milhões de pessoas que estão em cima, talvez, das terras mais ricas do mundo. E o que vale isso para elas? Nada. Porque não tem como transformar isso em algo minimamente eficiente no desenvolvimento econômico daquelas famílias. Quando houve aquele ataque lá dos europeus, né, que a esquerda europeia escalou, né, o primeiro-ministro francês para nos atacar, o Macron, o que aconteceu? Nós nos reunimos com os governadores lá, tanto da Amazônia Ocidental quanto da Amazônia Oriental, e eles pediram que regularização fundiária, porque é aquela velha história, onde tem dono, as coisas não acontecem com facilidade, onde não tem, é terra de ninguém. Pediram regulamentação da atividade econômica nas áreas indígenas, então, pequeno garimpo, atividade turística, transmissão e geração de energia e agricultura. Sabem quanto a gente propôs? 3%, desde que a tribo aprovasse por maioria, né, a exploração. E nós não conseguimos passar na Câmara e no Senado, ninguém teve sensibilidade para entender isso. Então, eu estou só trazendo esse exemplo para a gente ver como é diferente e por que as pessoas que muitas vezes não compreendem bem os processos ideológicos, né, a questão de princípios e valores, a doutrina, elas hoje continuam olhando para o presidente Bolsonaro com o seu olhar de que este é o Brasil que eu quero, né? Ele soube galvanizar e trazer para o processo político milhões de pessoas que nunca tinham sequer pensado em se envolver com esse processo. E, bom, o grande pecado é que, vamos lá, nas coisas fundamentais, o nosso governo deu certo. E deu tão certo que colocou em risco toda a esquerda mundial. Aí, todo mundo se juntou para tentar destruir o caminho que o Brasil tinha. Então, é por isso que eu acho que nós temos agora que usar muita inteligência. Eu gostei muito do que tu disse, Kim, porque é exatamente isso. A gente tem que pegar aquilo que é objetivo, que traz resultado, para poder constituir um movimento que possa, no médio prazo, eu concordo com a tua observação, a gente possa fazer o Brasil, vamos lá, vamos brincar aqui, né? Botar o trem no trilho. Arthur, para finalizar, então,
a gente vai ficar sem ovo de Páscoa também. O Kim até hoje no programa de hoje, que não é hoje, porque a gente está gravando isso na segunda-feira, vai ao ar na quarta, mas no programa de segunda do Kim, ele fala que o ovo, nem o ovo de Páscoa tem chocolate mais, que agora é tudo gordura hidrogenada, o cacau saiu do... ficou caro, então as marcas diminuíram a quantidade de cacau. E tá tudo assim. O que você tem a dizer para finalizar esse programa num tom um pouco mais animado, mais esperançoso? Porque neste canal a gente nunca deixa a peteca cair. O Kim falou bem, que ele falou, tudo bem, não precisa, vai ser chato agora, mas a gente tem que ter paciência e perseverar, e é isso mesmo, né? Porque sempre, o mundo já passou por problemas gravíssimos, o país já aqui, o Brasil mesmo. Eu estava lendo a biografia do Dom Pedro I, minha esposa está lendo a do Dom Pedro II, porque a gente visitou Petrópolis e a gente ficou encantado com as histórias dos imperadores, e ela falou, Dom Pedro II, você achou que Dom Pedro I estava tudo igual, um monte de coisa que tem aqui hoje? Dom Pedro II a mesma coisa, um monte de elite atrapalhando, ele queria dar abolição, os caras não deixavam. É que nem a gente, a abolição do trabalhador também aqui, do cara que quer só comprar o pão dele, né? Esse empobrecimento programado que a gente tem visto acontecer, mas não... E é isso, né? A gente precisa ter alguma esperança. Fala aí. Eu sei que é a cara dele de que tem esperança. Eu tenho eu acredito em Cristo, né? Acima de tudo. O Brasil tem um potencial muito grande. O Brasil é um potencial rico. O Brasil é um país rico que, infelizmente, ele não atinge e não permite com que essa riqueza, por causa da sua estrutura política, chegue efetivamente nas pessoas. Isso faz com que a vida do dia a dia nossa seja cada vez mais complicada, a ponto de nem o ovo de Páscoa ter mais chocolate. Onyx, e você, o que você quer dizer aí? Se despeça dos nossos espectadores, por favor. E obrigado pela sua presença aqui, né? Foi um prazer estar aqui com você. Eu fiquei honrado, né, ao teu lado, Felipe, do Kim. Eu sou completamente fã do Kim. E o Kim tem um trabalho importantíssimo, né, que nos momentos mais difíceis que nós vivemos, nos anos anteriores aí, e claro, nesse momento, sempre o Kim tem uma palavra de lucidez, de direcionamento. Eu acho isso muito importante. Também deixar meu abraço para o Arthur, né, por todo o trabalho que tem sido feito, né, e dizer o seguinte, há 9 anos atrás nós não estaríamos discutindo o que estamos discutindo, por uma razão bem objetiva: inexistia direita no Brasil. Inexistia. Não havia essa consciência que as pessoas tomaram, que é uma mistura de desencanto, lava-jato, luta contra a corrupção, que acabou desembocando, e graças a Deus, num sujeito que Deus escolheu. Eu sou um cara cristão, de muita fé, e bom, nós fomos, para quem querer como eu, capacitados para poder fazer o que fizemos nos 4 anos do governo Bolsonaro. Enfrentamos a maior pandemia dos últimos 100 anos da história da humanidade, e o ano de 21 é um exemplo de como funciona um país se o governo quer servir seu povo. Eu acho que a forma como o Brasil saiu da pandemia é uma referência para muitos países do mundo. Nós tivemos o ano da história brasileira em que mais de 100 milhões estiveram ocupadas, o menor nível de informalidade. A informalidade média na América Latina é na volta de 53%, 54%, de 55%. Nós tivemos 44% de informalidade só no ano de 2021. Tivemos 2.700.000 empregos de carteira assinada novos, acrescidos à massa trabalhadora brasileira. E bom, hoje nós temos o IBGE, né, do seu Postman, colocando os membros do Bolsa Família como empregados, para poder manter uma mentira que não se sustenta, né? Então, eu vibro, porque eu vejo vozes se levantando, pessoas se mobilizando, pessoas muito simples, pessoas que querem que a sua família seja respeitada, que seus filhos
que a educação fique com as famílias, né? E não com as escolas, e a escola é feita para ensinar, não é feita para educar, quem educa é pai e mãe, né? Apesar daquilo que o Trump disse, né? E a gente tem que respeitar a biologia, né? E também a vontade de Deus, né? Que criou o homem e a mulher. Bom, hoje a maioria da população brasileira, a maioria dos eleitores brasileiros deseja isso. Uhum. E como isso vai se expressar em 26, eu tenho certeza que vai ser, sim, um sopro de esperança, né? E eu espero que um facho de luz muito forte para poder tirar o Brasil desta penumbra em que nós vivemos nesse momento. Eu tenho fé de que isso vai acontecer. Eu só reitero que é preciso que todos os atores do centro da para-direita tenham amplitude e capacidade de se unir. Porque o que está em jogo não é nem a pessoa A, B, C ou D. O que está em jogo é o futuro de uma nação que nós amamos, de um país que nós queremos ver prosperar. E eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui, dividir com vocês, né, todos aqueles que estão nos ouvindo, e dizer que, quando quiser, eu estou à disposição para voltar. Eu acho que a gente tem que combater o bom combate. É o combate para salvar o Brasil, para recuperar a democracia brasileira e, principalmente, eu acho que esse é o compromisso para quem tem filhos e netos, porque nós temos que garantir um legado de um país que possa dar oportunidades para eles no futuro. Do jeito que está muito ruim, está muito complicado, e é a hora da gente arregaçar as mangas, e cada um do seu jeitinho, lá na sua oficina, no seu comércio, na sua empresa, seja onde for, no clube social, na igreja, todos nós temos que falar do Brasil que nós queremos. E é importante que essa mobilização aconteça para que a gente possa virar a chave e o Brasil possa voltar a ser o país que a gente sempre sonhou. E você, Kim, quer dar as últimas palavras aí no programa para dar um tchau pro pessoal? As últimas palavras, gente, é assim, vida que segue, né? Não adianta chorar, não adianta reclamar, faz parte. A gente reclama todo dia, mas só tem uma coisa pra fazer, que é todo santo dia trabalhar de novo, fazer o que a gente tem que fazer, e é isso daí, né? É seguir aí na luta diária, na rotina de sempre, porque não tem outro caminho. No final do dia é isso ou é isso. Essas amarguras aí acontecerão todos os dias, não é nada novo. E, sei lá, terminar com o lembrete do Onyx. Eu acho que eu vou atrás desses números depois. 60 deputados eram a oposição como um todo em 2010. Como um todo era 60. Eu acho que se a gente olha para o Brasil hoje, a coisa melhorou um pouquinho. Dá para falar que a oposição é no mínimo o dobro. E uma oposição de verdade. Até a Globo confirma isso, né? Não é mais aquela oposição PSDB. E por isso que o Lula está tendo tanta dificuldade e vem sofrendo tanto desgaste perante a opinião pública. Então, vamos que vamos, né? Desistir jamais. E a gente está aqui semana que vem. Mais uma vez. Muito bem, então muito obrigado a você que acompanhou até agora o Puxando o Fio, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de nos acompanhar os outros vídeos, a nossa programação, todo dia tem um vídeo novo, e a gente se vê por aí. Um grande abraço, até a próxima.